Olá, estudantes dos sétimos anos. Hoje nós iremos aprofundar um pouco mais sobre a história do Brasil colônia. Na aula passada, nós vimos sobre as capitanias hereditárias, que foram essas faixas de terras que o rei de Portugal dividiu a colônia portuguesa da América, no caso, o Brasil. Então, depois dessa tentativa aqui de povoar, de colonizar essas terras, dividindo elas assim em faixas de terra, a gente sabe que somente duas deram certo, que foi essa de Pernambuco, e essa aqui de São Vicente, que corresponde a São Paulo. Porque houve investimento por parte dos seus capitães donatários, ou seja, da pessoa que recebeu essa terra em doação por parte do rei de Portugal. Os demais não deram certo, porque os seus capitães donatários, muitos nem aqui vieram tomar posse dessas terras, não houve investimento. Os motivos foram vários, A distância da colônia, da metrópole, ou seja, do Brasil de Portugal, que tinha um oceano, tem um oceano, o Oceano Atlântico para se atravessar e chegar. E muitos capitães donatários também não havia o investimento necessário para instalar um engenho, para povoar, para colonizar, para construir vilas e assim por diante. Então, diante desse fracasso das capitanias hereditárias, o rei toma uma outra decisão, Principalmente porque os capitães donatários, que eram praticamente os donos das capitanias hereditárias, dentro da sua capitania, ele era a autoridade máxima. E entre eles, entre os capitães donatários, entre as capitanias, não existia muito diálogo, muita comunicação, um governo, vamos dizer assim, direcionado, único e centralizado. Cada um fazia o que bem queria dentro da sua capitania. Isso dificultava um pouco a articulação do povoamento, da colonização, cada um fazendo o que bem viesse em mente, Então, o governador geral, o rei nomeia com essa intenção. É ele que vai ser a ponte, que vai ser o mediador, que vai fazer o papel de orientar os capitães donatários aqui na colônia. É ele que vai ser a ponte do rei aqui na colônia, o representante direto do rei de Portugal na colônia. Então, os capitães donatários terão um governador geral. Então, praticamente vai ter mais assim uma fala única, uma conversa única, Os capitães donatários terão que ouvir as orientações desse governador geral. Bom, então, em função do desempenho insatisfatório dos sistemas de capitanias hereditárias, Dom João III, até então que era o rei de Portugal, resolve criar o governo geral do Brasil. E aí, quando começa? Começa em 1548. Então, vamos lembrar, as capitanias hereditárias começaram por volta de 1534. Em 1548, foi estabelecido o governo geral, que uma tentativa de coordenar, reforçar o domínio e centralizar a administração da colônia por meio de um governo único, como eu disse para vocês, e não por meio de vários capitães donatários, cada um governava do seu próprio jeito, Bom, ao mesmo tempo que controlasse as capitanias, pudesse ser mais facilmente vigiado pelo rei de Portugal. Então, o primeiro governador geral do Brasil vai chegar e vai criar uma das primeiras cidades que se tornar a primeira capital do Brasil, que é Salvador da Bahia. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Ele governou como governador aqui de 1549 a 1553. E o que ele fez? Vamos ver? Então, ele chegou aqui, visto que a intenção era colonizar e povoar, ele trouxe com ele em suas embarcações mais de 1.000 homens. E junto com essas embarcações, também vieram padres jesuítas da Companhia de Jesus, que é aquela companhia criada durante a Contra-Reforma Protestante na Europa, com o objetivo de converter mais pessoas ao catolicismo e combater os protestantes de Lutero, Calvino e assim por diante. Então, os jesuítas vieram, E a intenção era
catequizar e converter os indígenas à fé católica, visto que os indígenas não eram cristãos, os indígenas não conheciam a Bíblia, não conheciam o cristianismo, não conheciam o Deus dos europeus, né? O Deus dos indígenas era Tupã, era Jaci, eram as forças da natureza, né? Que eles viviam em plena harmonia e sintonia, que às vezes nem precisava de ser cristão ou de conhecer a Bíblia para isso, né? Então, o padre que veio junto com o primeiro governador do Brasil foi o padre Manuel da Nóbrega. Então, é ele que vai começar a realizar o processo de catequização dos indígenas aqui na colônia. Depois, né, ele promove a construção de Salvador, como eu disse para vocês, que irá se tornar a primeira capital do Brasil. E incentiva a economia com a criação, com a instalação, na verdade, de engenhos. O engenho, ele pode ser entendido de duas maneiras. Ele é o engenho entendido como a fazenda como um todo, que produz desde o cultivo da cana até a produção final, que é o açúcar. E o engenho pode ser entendido também como toda a aparelhagem, o maquinário que se utiliza para moer a cana, para fazer a parte do melaço, para fazer o açúcar e assim por diante. Então, ele incentiva a povoação, né, a colônia, a adquirir engenhos, né, para produzir a cana, porque o solo era bom para a cana, e eles já tinham tido a experiência em Cabo Verde, que é uma ilha próxima a Portugal, muito parecido com o solo aqui da colônia, que foi muito bom o plantio da cana lá em Cabo Verde. Então, eles queriam repetir essa experiência aqui, e trouxeram, né, as mudas de cana. E ele criou o primeiro bispado no Brasil, ou seja, o primeiro bispo, né, da Igreja Católica que veio para cá, Dom Pedro Sardinha. Bom, para auxiliar, né, o governador geral, né, sozinho não era possível. Ainda mais uma costa vasta como a que tem aqui, né, ainda hoje. Então ele o rei de Portugal nomeou auxiliares para o governador geral. Então ele nomeou um ouvidor-mor, né? O ouvidor-mor era encarregado da justiça, visto que aqui estava ainda por se construir, e as nações indígenas que aqui viviam, que eram cerca de 5 milhões, não vamos esquecer. Entre eles havia uma outra maneira de fazer a justiça, né? Existiam os caciques, os pajés e tantas outras autoridades entre eles, que não havia necessidade de juízes, de ouvidor-mor e assim por diante. O rei nomeou o provedor-mor, que era responsável pelas finanças, né? Arrecadar os impostos lá dos capitães donatários, tudo aquilo que o capitão donatário lá na sua terra estava produzindo, uma parte tinha que ser recolhida para enviar para Portugal. E nomeou o capitão-mor, encarregado de defender a colônia, sobretudo a costa, né? Sobretudo as regiões em que franceses estavam tentando se estabelecer, né? Por exemplo, lá na cidade de São Sebastião, na Baía de Guanabara, onde hoje é o Rio de Janeiro, os franceses se estabeleceram ali, criaram a França Antártica. Então, assim, houve essas tentativas e o capitão-mor tinha que fazer essa defesa, tinha que expulsá-los. O segundo governador do Brasil foi Duarte da Costa. Foi o segundo governador geral e governou de 1553 a 1558. E o Duarte da Costa, ele veio acompanhado por uma outra equipe de padres jesuítas, sempre da Companhia de Jesus. E dentre eles estava José de Anchieta. Esse José de Anchieta foi importantíssimo para a história do Brasil. Foi ele que fundou a primeira escola do país, o Colégio de São Paulo, que até hoje o Colégio Anchieta existe, construído lá em São Paulo, e foi ali, a partir do Colégio de São Paulo, é que surgiu a cidade de São Paulo, hoje em dia. Então, foi responsabilidade dos jesuítas a fundação da cidade de São Paulo e o início da escola no nosso país, né, que então era colônia. Nesse período, como eu disse para vocês, o governador enfrentou vários problemas, né? E dentre o principal foi aquele que eu já mencionei: tentar expulsar os franceses que haviam se estabelecido ali, onde hoje é o Rio de Janeiro,
criando aquilo que eles chamaram de França Antártica. Então, assim, os franceses queriam, né, também um pedacinho. Eles não reconheceram o Tratado de Tordesilhas, que foi selado entre Espanha e Portugal. Bom, a atuação dos jesuítas foi de grande importância no processo de formação dos primeiros centros urbanos e instituições de ensino da colônia. Então, há quem diga que foram os jesuítas que trouxeram as primeiras escolas, foram eles os responsáveis pelas primeiras instituições de ensino. E a gente sabe que as primeiras cidades, os primeiros núcleos, os primeiros centros surgiram a partir disso. Então, graças aos jesuítas, vamos dizer assim, o ensino também chegou junto com o processo de colonização. Mas vamos pensar que o ensino não era para todos, era somente para aquela pequena elite que se estava criando aqui na colônia, né? E os indígenas recebiam, vamos dizer assim, a catequização, a evangelização por parte dos jesuítas. Se isso foi bom ou se isso foi ruim, aí é uma outra história, né? À medida que os jesuítas catequizavam os nativos, né, os indígenas, eles procuravam adequá-los a um padrão de vida nos moldes europeus. E aí a gente pergunta de novo, será que isso foi bom? Eles ainda cumpriram um importante papel na defesa dos nativos contra a escravização. Então, nesse ponto foi positivo, porque os jesuítas não permitiram que os portugueses escravizassem os indígenas. Tanto que os portugueses tiveram que fazer uma outra coisa, que não sei se foi ainda pior. Ou seja, foram comprar homens para escravizar em um outro continente. Ou seja, foram até a África negociar africanos prisioneiros de guerra para trazê-los como escravos para trabalhar na colônia. Nós vamos nos dedicar uma aula só para isso. E os conflitos, né, entre jesuítas e colonos teve certos momentos que foram duros, porque os jesuítas não permitiam a escravização e os maltratos a indígenas. Depois nós tivemos o terceiro governador, que foi Mendes Sá. A família Sá, no Rio de Janeiro, né, governou depois por anos e anos e anos. Então, quem é do Rio de Janeiro sabe que significa o Sá no Rio de Janeiro. Bom, governou de 1558 e 1572. E a primeira coisa que ele fez foi contornar a situação da invasão francesa. Praticamente se uniu lá os portugueses com algumas etnias indígenas contra os franceses, para expulsar os franceses, né, para fazer batalha mesmo. E em 1565, o sobrinho de Mendes Sá, Estácio de Sá, olha para você ver, a família Sá, inclusive no Rio de Janeiro, tem até uma escola de samba que se chama Estácio. Ele fundou a cidade de São Sebastião, que passou a ser a base das operações de luta contra os franceses, né? Que os franceses eram resistentes ali. E participou da Confederação dos Tamoios, na capitania de São Vicente, ao lado dos jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, vencendo os índios, né, os indígenas. O que foi a Confederação dos Tamoios? Foi uma luta que durou alguns anos, de um lado portugueses e tupiniquins, junto, né, a etnia dos tupiniquins. Do outro lado, os tupinambás e franceses, né, uma outra etnia, os tupinambás, os goitacazes, os aimorés, os temiminós. E aí, indígenas junto com franceses e indígenas junto com portugueses, eles tiveram batalhas sangrentas e muitos indígenas morreram. E morreram também por doenças que foram transmitidas nesse período. A palavra tamoio significa tamiga, significa antepassados. Então, a confederação dos avós, dos antepassados, que se uniram para lutar contra a escravização dos indígenas, contra a colonização, contra toda forma de exploração que os portugueses queriam estabelecer, e assim por diante. E nesse período, né, o governador vai estimular o tráfico de negros africanos. Vamos dizer assim, nesse período começa de maneira mais intensa a chegar aqui na colônia navios negreiros, navios tumbeiros, né, que muitas vezes serviu de tumba, né, durante a travessia, né, muitos morriam e aí foi chamado de tumbeiros, né, de
de tumbas. E esses navios vinham carregados de gente, de humanos que foram feitos escravos, né? Foram escravizados, porque nenhum ser humano ele nasce ou ele é sujeito a ser escravo. Nenhum ser na natureza pode ser escravo. Bom, após a morte de Mendes Sá, o Brasil foi dividido em 2 governos, porque era muito grande a extensão a ser governada. Então, vamos dizer assim, a primeira tentativa, que durou só até 1578, dividia o Brasil assim, o norte, né, com sede em Salvador, e o sul com sede no Rio de Janeiro, mas durou pouco. Depois vai ter uma outra divisão. Vai ficar assim, em 1621, o Brasil será dividido assim, 2 áreas administrativas, o estado do Maranhão, com a capital em São Luís, e o estado do Brasil, com a capital em Salvador. E aí, as câmaras municipais, aqui ficou faltando o si, mas vocês entendem. As câmaras municipais. Pessoal, as câmaras municipais, que hoje nós temos, né, os vereadores, né, que governam, que fazem as leis, né, que legiferam, que são eles que fiscalizam o executivo, são eles que fazem projetos de lei, que aprovam as leis, e etc e tal. As câmaras municipais é um dos órgãos mais antigos do Brasil colônia. E as câmaras municipais, o próprio nome já fala. Lá onde surgiu uma vila, não existia prefeito, não existia governador naquela vila, um deputado, uma autoridade pública, senão os homens bons. Os homens bons eram aqueles que administravam a Câmara Municipal, que administrava a vila. E quem eram esses homens bons? Aí é que está a piada. Os homens bons eram chamados assim, não é porque eles fossem bons, ou porque tivessem uma moral íntegra, né, que fossem honestos. Os homens bons, na verdade, eram escolhidos entre os mais ricos, os fazendeiros, os colonos, aqueles que muitas vezes era o poderoso chefão no local. Muitas vezes, né, mais para frente, serão aqueles que serão chamados de coronéis na região, né? São os donos da terra, são donos de escravos. Não interessa se a vida deles é limpa ou se não é limpa, se eles são pessoas sérias, íntegras, de moral ou não. Eles são homens bons porque eles são poderosos. E eles é que vão ocupar as câmaras municipais, são eles que irão administrar as vilas. Então, no Brasil, colônia, durante o governo geral, as câmaras municipais era o órgão que tinha nas vilas, nos municípios que foram surgindo. E os homens bons eram aqueles que controlavam o local. Muitas vezes, né, batendo de frente com os interesses do governador ou do capitão donatário e assim por diante. Então, olha para vocês verem. Os administradores das vilas, povoados e cidades reuniram-se nas câmaras municipais, que garantiam a participação política dos senhores de terra, ou seja, dos fazendeiros. As câmaras municipais eram compostas por vereadores, chamados homens bons, grandes proprietários de terra e de escravos, e homens com a pureza, entre aspas, de sangue, ou seja, não eram aceitos descendentes de negros e nem de judeus para ocupar uma cadeira. A presidência da Câmara ficava a cargo de um juiz. E muitas vezes esse juiz, na época, não era formado em direito, não era juiz de direito, era um homem bom. Aí, como ele tinha, muitas vezes, a capacidade de argumentar, de pacificar, de resolver um conflito, uma situação, ele era nomeado juiz. As câmaras municipais representavam o localismo político, o mandonismo local, significa, na luta contra o centralismo administrativo português. Bom, e aí, vamos dizer assim, a gente encerra essa parte, né, da história do Brasil durante o período do governo geral, sabendo que aqui se estabeleceram os engenhos, a produção de açúcar, né, o cultivo da cana, com mão de obra escrava, no sistema de monocultura, um único produto, né, um único cultivo, no plantation, né, ou seja, em enormes extensões de terra, né, e vamos pensar também que eu trouxe um outro
Queria mostrar para vocês essa outra postagem aqui que eu trouxe, né? Que seja naquela época, seja agora, sobretudo em épocas de campanhas eleitorais, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Eu sei que vocês não votam, mas os seus pais, os seus avós, os seus tios, parentes, amigos que têm acima de 16 ou 18 anos, votam. Então, olha só. É função de um vereador, ou seja, aquele que ocupa uma cadeira na Câmara, lá naquela época do Brasil Colônia, e ainda hoje é função dele fiscalizar o prefeito, o vice-prefeito e os secretários municipais. Será que isso aconteceu nessas últimas administrações? Será que isso acontece diariamente em nossa cidade, em outras cidades, no nosso país? É função propor leis de interesse municipal, debatê-las e aprová-las. Então, tem muitas questões na nossa cidade que precisam de leis para regulamentar, para resolver. Votar projetos de leis enviados pelo prefeito. Então, se tem projetos de leis que o prefeito quer que seja votado, porque, segundo o prefeito, é uma coisa boa para a cidade que precisa de se resolver, os vereadores têm essa função. Ou não. Eles podem votar sim ou votar não. O importante é que eles votem pensando no bem comum e não venda o voto, não troque esse voto, não receba propina por parte de autoridades para poder votar a favor delas. Organizar os serviços das câmaras municipais, representar os anseios populares para o bem comum. Então, o legislativo é a função do vereador. Ele nos representa, eles são eleitos para fiscalizar por nós, porque nós vivemos numa democracia representativa. São eles que fazem por nós. Não é função do vereador, e prestem atenção, garotada, distribuir cestas básicas, carros, pipas de água. Em muitas regiões do Brasil, o vereador leva caminhão-pipa para despejar, para fornecer água para a população. Financiar festas, né? Paga uma caixa de cerveja ali, dou uma cesta básica aqui, vou financiar o time de futebol, vou pagar o ônibus para levar aquela criançada ali. Não é função de um vereador. Conseguir vagas em creches, escolas, hospitais para funcionário, né? Para servidor, para contrato, não é jamais função de um vereador. Um vereador que se presta a isso é vergonhoso, ele não conhece o seu papel. Intermediar qualquer serviço que seja direito do cidadão. Então, não é o vereador que tem que procurar para você uma vaga no hospital, uma vaga na UTI. É o próprio sistema de saúde que tem que garantir esse direito para você. E não é também função dele se beneficiar do cargo público para obter vantagens pessoais, né? O vereador, ele é um servidor. Ele está ali para servir, não para ser beneficiado, não para ser servido. Vamos lembrar disso, ok? E vamos lembrar que é uma das funções importantíssimas dentro de uma administração pública, quando ela é realmente cumprida naquilo que deve ser cumprido. E as câmaras municipais é uma das instituições, um dos órgãos, um dos entes mais antigos da estrutura administrativa no Brasil Colônia e que existe ainda hoje. Mas a gente precisa de saber realmente escolher quem colocar lá e, vamos dizer assim, e realmente cobrar naquilo que é deles, né? Naquilo que é função deles. Na nossa próxima aula, vamos nos dedicar, sobretudo, à história do tráfico de negros, ou seja, tráfico de escravizados, de pessoas que foram trazidas para serem escravos no Brasil Colônia. Ok? Obrigada a todos vocês, espero que ter ajudado e até a nossa próxima aula.